vou dar uma aula sobre o meu e-book que é Feridas e Curativos. Então, falando um pouquinho sobre a fisiologia da pele. A pele, ela é o maior órgão do corpo humano e constitui cerca de 10% do peso corporal. E ela age como barreira contra micro-organismos, ou seja, vírus, fungo, bactérias, parasitas, trauma. Então, vamos supor que eu bata o meu braço em alguma superfície, alguma mesa. Raios ultravioletas, então ela age como proteção do sol. O sol ele é muito importante para a nossa pele, para fazer a síntese de vitamina D, porém tem que ser em horários específicos e com proteção. Então, falando da função da pele, ela age como proteção, barreira mecânica, a termorregulação, que ela vai fazer a regulação do frio e do calor, a excreção de águas e eletrólitos, a sensibilidade. Então, vamos supor que eu coloque a minha mão numa chapa quente. Então, automaticamente a defesa já vai alertar, tira a mão daí para não queimar. A exposição à agressão física, química e mecânica, o metabolismo da síntese de vitamina D na pele. E na pandemia se evidenciou muito essa questão da importância da vitamina D. A imagem corporal, então a nossa aparência. E aqui falando um pouquinho do sistema tegumentar. Então ele é formado pelo pelo, que o pelo ele também age como defesa, uma camada queratinizada, terminação nervosa, a glândula sudorípara, que é responsável pelo nosso suor, um músculo eretor do pelo. Então, quando a gente fica com o pelo arrepiado, o músculo do eretor do pelo, que é o responsável. Tecido subcutâneo adiposo, que é a nossa gordura, o folículo piloso. Aqui as artérias, ela é representada pela cor vermelha e as veias é representada pela cor azul. E aí tem as camadas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme, ou tecido subcutâneo. Então, falando um pouquinho sobre as camadas. A epiderme ela é composta pelos poros, pelos, camada queratinizada e a terminação nervosa. A derme ela é composta pelas glândulas sudoríparas e sebáceas, o músculo eretor do pelo e o folículo piloso. E por último, mais interno, é composta a hipoderme, que são as veias, artérias e o tecido adiposo. Então, essa é a formação da camada da pele. Então, falando um pouquinho sobre ferida. A ferida é um termo utilizado como sinônimo de lesão tecidual. Então, ela pode atingir desde a epiderme, que é a camada mais superficial, até estruturas mais profundas, como músculo, articulação, cartilagem, tecido ou osso. Então, quanto maior é o nível de atingir mais profundo essa lesão, mais difícil vai ser para tratar. Mas não é impossível, mas é mais difícil. E as feridas podem ser causadas por fatores extrínsecos, ou seja, de fora para dentro, como uma incisão cirúrgica, uma lesão acidental por algum corte ou trauma, ou por fatores intrínsecos, que é de dentro para fora, ou seja, uma ferida produzida por alguma infecção, uma lesão crônica, que pode ser vascular ou algum defeito metabólico, como a diabetes, e neoplasias. E a espessura, ela pode ser superficial, que ela atinge apenas a epiderme e a derme. Ela pode ser uma ferida profunda, que ela vai destruindo a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. Então aqui já começa a ter presença de desfacelo. Aqui na ferida profunda total já atinge o tecido muscular e as estruturas adjacentes. Então começa a atingir tendão, cartilagem e às vezes até ossos. Patológicas, então ela é uma lesão secundária a alguma determinada doença de base que esse paciente tenha. Então vamos supor que ele tenha diabetes, que ele tenha problema de circulação. Então, fatalmente ele acaba tendo uma dificuldade maior em realizar a cicatrização. A ferida ela pode ser também tensional ou cirúrgica, então quando ela é realizada algum fim terapêutico proposto, então vamos supor uma GTT, uma regionostomia. Fatores causais externos, então essa ferida ela é resultante de pressão contínua exercida pelo peso do nosso corpo. Então, aquele paciente que fica muito tempo acamado, então acaba tendo aquela fricção e cisalhamento. E tem que ter muita atenção na questão da umidade. Então, fazer a troca de fralda desse paciente toda vez que ele tiver com diurese presente. E aqui acaba tendo a questão da lesão por pressão. Antigamente era falado UPP, que era úlcera por pressão, mas mudou a nomenclatura para LPP, que é lesão por pressão.
E aí, quanto à etiologia? A etiologia ela pode ser tanto acidental ou traumática, que ela ocorre de maneira imprevista, por exemplo, é provocado por algum objeto cortante. Então, aquela criança está andando descalça na rua e aí pisa num caco de vidro. Então, ela pode ser cortante, perfurante, lacerante ou também uma inoculação de veneno. Então, vamos supor que está fazendo uma trilha na mata e aí pisa numa cobra, num animal peçonhento ou no escorpião e acaba tendo a inoculação do veneno. Mordedura, então vamos supor que seja uma mordedura de um cachorro. E queimadura, então você está fazendo uma comida, fazendo alguma coisa e cai água quente na sua mão. Então, também é uma ferida causada por queimadura. E aí tem a evolução. A evolução ela pode ser tanto aguda, que geralmente são feridas traumáticas onde há ruptura de vascularização, por exemplo, algum corte, né? Você está cortando uma cebola e corta o dedo. Alguma escoriação, acontece muito em criança, que está brincando na rua e cai, aí rala o joelho. E queimadura também. As queimaduras, elas têm vários graus. Então, tem queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. E cada uma tem uma intervenção específica. E a evolução ela pode ser crônica também. Então, na crônica já tem uma longa duração e pode ter a recorrência frequente. Então, ela ocorre devido a alguma sequência do processo cicatricial fisiológico que está com algum desvio. Então, vamos supor que seja um paciente diabético, pé diabético, por exemplo. Né? Então, ele já entra como uma evolução crônica. O que significa isso? Que vai ser uma evolução mais demorada, né? Com mais tempo. Vai ser, ela não vai ter uma recuperação rápida como a aguda. E aí, falando um pouquinho sobre a presença de infecção. Então, ela pode ser uma ferida limpa, que são feridas não infectadas, ela está livre de micro-organismos patógenos, então está livre de contaminação de bactéria. E já temos as feridas infectadas. Então percebam a diferença, né? Na infectada tem contaminação de micro-organismos. Então aqui pode ter parasita, bactéria, vírus, fungo e apresenta evidência no processo infeccioso, como tecido desvitalizado. Como o nome já diz, tecido desvitalizado é tecido sem vida. E aqui tem o exudato purulento. Purulento significa o quê? Que tem presença de pus. E o pus indica que tem presença de algum micro-organismo. E também acaba tendo um odor bem característico, aquele odor bem forte. E a presença de infecção pode também ter a questão contaminada. Então, na contaminada, é uma ferida acidental, recente e aberta, colonizada por flora bacteriana. Por exemplo, uma cirurgia, quando a técnica ela não é feita de maneira asséptica. Então, vamos supor que tem uma lesão e eu deveria fazer o curativo com uma luva estéreo. Só que aí não tem luva estéreo, eu faço com a luva de procedimento. Então acaba tendo contaminação. Ou eu estou com a luva estéreo e acabo esbarrando em algum lugar e acabo fazendo o procedimento assim mesmo. Então acaba tendo a contaminação. Então essa é a diferença da presença de infecção na lesão, que isso faz toda a diferença no tratamento e na evolução dessa lesão. Então,